Boa noite, gente. É muito bom estarmos aqui de novo para prosseguirmos com os nossos estudos em torno da grande transformação que se aproxima, tá? Dessa transformação mesmo de cada um de nós e da Terra, que vai passar por uma grande transformação também, rumo ao estágio de regeneração. E assim como a Terra está passando pelas dores do parto para parir uma nova Terra, nós, cada um de nós, estamos sofrendo as dores também do parto para deixar brotar de nós um ser humano mais equilibrado, pronto para amar e ser feliz. Pedimos a esse amparo dos nossos benfeitores espirituais para a devida intuição, para a inspiração necessária, para que possamos passar aquilo que nós estudamos e que cada um de nós consiga fazer dentro de nós, do ponto de vista prático da nossa reforma, aquilo que nós já sabemos em teoria. A espiritualidade amiga nos conduza para o caminho mais certo, mais reto, para a plenitude que nos adora. Que a reunião da noite, então, possa transcorrer como sempre no clima de paz, de alegria, de encanto. Que assim seja. Vou projetar aqui a... Todo mundo está vendo? Bom, na semana passada, nós falamos sobre o processo, né, do final dos tempos, em que não foi marcada uma data. Porque, claro, há todo um processo delineado, mas que também depende de cada um de nós. Quanto mais rapidamente nós nos avançarmos nesse processo, mais rapidamente haverá o final dos tempos. Jesus, então, disse que não saberia o dia, mas que ele ia dar um tanto de pista, isto é, de sinais. Assim como do ponto de vista material, a gente já conhece os sinais da natureza, ele usou os mesmos sinais da natureza para a gente se prevenir. E precisamos estar sempre vigiando. Eu sei que não é fácil. Vira e mexe a nossa mente, ela vagueia por N espaços. E muitas vezes a nossa própria mente nos desvia daquilo que estamos tentando fazer. E isso é importante porque nesse processo de desvio, muitas vezes a gente acaba saindo de situações menos felizes, mas outras vezes a gente, por estarmos em dualidade ainda, as nossas personalidades ainda não estão completamente catequizadas, evangelizadas, se a gente pode dizer assim, as personagens nossas de
de encarnações mais distantes, por exemplo, provavelmente agora que está conhecendo esse processo da renovação íntima, né? Então, a gente precisa trabalhar para isso. O nosso tema hoje é mais ou menos nesse sentido. Nós vamos voltar, eu comecei a falar, nós falamos na semana passada sobre a figueira e seus frutos. E assim que os brotos aparecem na figueira, está próximo o verão, então Jesus fez essa comparação. Então, quando todos os sinais estiverem aparecendo, quando todos os brotos estiverem aparecendo, também o Filho do Homem estará próximo, estará à porta. O que aconteceu durante muito tempo, durante 2000 anos praticamente, é que nós não entendemos isso muito bem. Conforme eu disse nos discursos anteriores, são inúmeros os estudos acerca desse tema, que é considerado esse sermão profético, né, narrado nos evangelhos sinópticos que nós temos, eles não são de fácil compreensão, não. Então, são muitos estudiosos, tanto religiosos como não religiosos, cientistas, antropólogos, então, tanto de segmentos de conhecimento, que estudam isso. E a gente tem estudado também agora no viés do autoconhecimento, que parece o mais sensato. Nós vamos ver mais ou menos por quê. E nós sempre gostamos de dizer que não é a interpretação, deixa muito claro, tanto são muitas, né? Mas é uma interpretação, é um modo de ver. Certamente, se vocês ouvirem outras pessoas de outros segmentos falarem, talvez não seja na mesma linha, com certeza, né? Mas então Jesus também, uma coisa Jesus sempre falou em todo o seu discurso, não só no sermão profético, é o cuidado que a gente tem que ter para vigiar. A vigilância, ela é fundamental, porque não raro a gente não consegue vigiar a nossa vontade. Não raro a gente consegue vigiar os nossos desejos. A gente não consegue vigiar os pensamentos. Então, fica tudo assim meio complicado. E a gente precisa vigiar principalmente os nossos pensamentos. A nossa vontade, porque um dia, para que a gente chegue ao ponto em que Jesus esteve, quando perguntaram para ele se ele saiu para orar, foi meditação dias, e não comeu nada. Os discípulos se aproximaram dele bem preocupados, porque Jesus tinha há muito tempo que ele não, não se alimentava. Então, os discípulos perguntaram para Jesus, Jesus falou o seguinte, que ele disse, a minha comida é fazer a vontade do Pai que está no céu. Se nós formos entender isso do ponto de vista do autoconhecimento, a personalidade nossa atual, o Adelso encarnado até agora, ele precisa fazer a vontade da essência divina, criada por Deus, que conduz essa personalidade. Então, o Adelso encarnado precisa fazer a vontade do Adelso espírito, e assim cada um de nós. Vigiar, então, a nossa vontade, vigiar nossos desejos, vigiar nossos pensamentos. Aí essa parábola dos servos maus é muito importante. Por quê? Quando a gente, de modo geral, quando a gente está sendo vigiado, as pessoas não fazem tanta coisa errada. Eu acho que não é à toa que
os estabelecimentos comerciais, de modo que ela fala assim, ó, sorri, você está sendo filmado, porque já adianta que não é bom a pessoa fazer nada errado, porque está sendo vista. Isso, por incrível que pareça, é uma coisa interessante. Mas, independente das câmeras que nos estabelecimentos, Paulo de Tarso nos diz que somos cercados por uma tão grande nuvem de testemunha. Isso nós podemos entender, que somos cercados diariamente por uma nuvem de espíritos, né, do plano espiritual mesmo, né? E de espíritos que às vezes estão ainda aqui na Terra, mas que estão em outra vibração e que conseguem também nos vigiar, aspas, né? E ainda um conhecimento que a gente só ficou tendo mais tarde é que a cada momento também nós somos vigiados por nossas personalidades do ontem. Então, nós somos cercados por uma grande coletividade de espíritos em vários estágios e de personalidades também em vários estágios. Portanto, qualquer coisa que a gente fizer de bom, os espíritos, os seres de luz, as nossas personalidades estão vendo. O mesmo acontece quando a gente cai em desequilíbrio. A gente não está sozinho. Ninguém está sozinho. Tá certo? Por isso que, quando a doutrina espírita fala que não fazer o bem já é um mal, é mais ou menos nessa linha. Fazer o bem em todos os sentidos, em todos os momentos. Porque quando você faz o bem, seja em que situação, você está fazendo primeiramente para você. Isso não é um ato de egoísmo. É o contrário. Isso é um ato de que você está amadurecendo. Quando você faz o bem para alguém, para alguma situação, por exemplo, quando você quer o bem de todos, automaticamente esse bem está voltando para você, assim como o contrário, quando se pratica alguma sorte de desequilíbrio. Então, Jesus fala assim, na parábola dos servos maus: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também, vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem, nós vamos entender isso aqui, gente, eu acho que isso é muito bonito. O Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. A renovação, Filho do Homem é renovação, não vamos falar mais adiante, né? É processo novo, é processo renovo, é uma renovação. Quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem seu senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Isto é, quando eu estiver sozinho e tiver vou dar um exemplo grosseiro. Quando eu estiver sozinho, aspas, que eu falo assim, ó, materialmente não tem ninguém me vigiando e eu ajo honestamente, pronto, eu estou preparado. Agora, se eu ajo honestamente por medo de ser pego e punido, é ainda um desequilíbrio. Né? Porque se o servo que está na presença do Senhor não faz maldade com seus companheiros, mas quando o Senhor está ausente, nós vamos ver aqui, né? Ele maltrata os empregados do patrão, inclusive ele também é um, mas ele foi guindado a um cargo de chefia, vamos dizer assim, para cuidar dos servos e não para maltratá-los. Aí ele, então, ao invés de ser um servo bom, como o patrão é bom para as pessoas, ou aqueles empregados, ele passa a ser um chefe mau.
porque não está sendo vigiado. Garanto-lhes, olha, se o servo cuidar bem dos empregados do patrão na ausência do patrão, garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Nós vamos pegar essa palavrinha todos mais adiante. Mas suponha que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor se demora. E então comece a bater em seus conservos e comer e beber com beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que ele não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Beleza? O patrão sai, se afasta. No caso, Deus, para nós aqui, entendendo um pouquinho, Deus coloca nós todos aqui para quê? Para vivermos fraternalmente, como irmãos. Quando começam a maltratar o outro, quando vier, Deus é pai de todo mundo. Se ele é o único criador, ele criou tudo. Tudo mesmo. Se eu firo a natureza, se eu mato os animais, se eu poluo os mares, ele fala assim, mas por que está fazendo isso? Né? Tem que cuidar de todos. E se eu passo a praticar maldades com o meu semelhante, aí o Deus vai falar o seguinte, mas você não está certo. Não. Por quê? Você é um servo que nem os outros, vocês são todos irmãos. Por que você está maltratando o seu próximo, o seu semelhante, os de sua casa, os seus amigos, ou seus companheiros, ou seus colegas, ou qualquer um que você encontrar, mesmo que você fale, pô, nunca vi fulano, ele é seu irmão. Se só existe um Deus criador, ele criou tudo. Né? Então, era comum, na ausência do chefe, ele saía, né, para fazer seus negócios, das grandes casas, que um servo, aquele mais experiente, ficasse encarregado do resto da criadagem como espécie de mordomo. Ele tinha que cuidar tanto para que os afazeres da fazenda, daquela estância, produzissem normalmente, mas também ele tinha a obrigação de alimentar, de cuidar, ver se está todo mundo dormindo direitinho, como é que está o alojamento, como é que está isso tudo. Ele tinha não era fácil você ter uma criadagem, né? O senhor, então, precisava sair e deixava um servo no lugar dele. Né? Desse exemplo, então, Jesus se valeu para opor dois comportamentos extremos. O bom servo, que age corretamente, e o mau servo, que, levado ao poder, trata violentamente seus antigos companheiros para demonstrar a força da posição que lhe foi atribuída. É semelhante, grosseiramente, quando, numa empresa qualquer, um dos colegas é içado ou guindado, né, à chefia e passa a se achar a última bolacha do pacote. Ao invés de conciliar todos para um trabalho colaborativo, ele acaba se distanciando do grupo, e o grupo se distanciando dele. Com isso, perde todo mundo, inclusive a empresa. A administração fica complicada, porque aí são problemas que vão ser criados de relação. Ele precisa, um bom líder, ele precisa tanto gerenciar serviço, mas gerenciar os trabalhadores. Os trabalhadores não são máquinas. Têm suas fragilidades, suas debilidades e suas potencialidades, que nem aqui no caso dos trabalhadores da fazenda, cada um tem a sua responsabilidade lá. O mordomo cuidaria daquilo tudo, mas ele teria que perceber que ele era também um empregado, como os outros, um servo, como os outros, mas que deveria fazer o trabalho dele em prol de algo maior, que é a produtividade da fazenda. Essa é a construção do reino de Deus aqui na Terra, que precisa ser de modo amplo. Quando a gente trabalha num processo global, hoje a Terra já está agindo de forma global, mas ainda há muitas disparidades.
Há nações muito ricas, há nações muito pobres, há nações com muita fartura, com pouca fartura, outros passando fome, outros com muito desemprego, um tanto de coisa. Ainda a gente não conseguiu estabelecer essa relação fraterna entre todos os povos. Nós precisamos caminhar para isso. Então, essa renovação do mundo vem exatamente para isso. Esse mundo fenomênico vai deixar de existir e vai passar a existir o mundo equilibrado, mais próspero, mais equânime, mais feliz. O prêmio ao bom é constituí-lo intendente sobre todos os seus bens. Aí eu coloquei em letras em negrito, né? Olha, intendente sobre todos os seus bens. Enquanto que o mal será cortado ao meio. Há uma expressão, né, que são duas versões da Bíblia, e fala que ele vai ser colocado ao meio, isso é muito interessante, e vai ser levado para os hipócritas. Nessa versão que eu trouxe de Mateus, que não é do João Ferreira de Almeida, ele fala que ele seria colocado de lado com os hipócritas, né? E a outra versão que eu trouxe também, que parece estar em Mateus, não só em Mateus, traduzido por João Ferreira de Almeida, tá bom? Enquanto o mal será cortado ao meio. Aí eu estou trazendo essa interpretação. Não quer dizer, né, gente? Claro que o patrão vai chegar e vai cortar o fulano com a espada. Não é isso. Não é isso, né? Mas é o processo da divisão. Isto é, ele não vai ter condição de apoderar-se de todos os seus bens. Isso é muito legal. Quando ele for separado para o lado dos hipócritas, ele não vai ter condição, naquele momento, de operar entre os sinceros. Ele será separado como o joio do trigo, partido ao meio, porque nós estamos em plena dualidade. Ele vai ser separado das atrocidades que ele praticou com a bonomia que ele poderia ter feito, que, na verdade, virou uma falsa bonomia. Então, vou ler aqui. Não quer dizer que o cortará em dois com uma espada, mas somente que não fará jus ainda, ou farão mais, né? Fará ainda parte da sociedade dos que já se encontram aptos a seguir a unidade. Se eu vou ser cortado ao meio, eu ainda estou em dualidade. Quando eu ainda tenho a possibilidade, mas tenho as limitações, eu não sou inteiro. Que é o caso exatamente nosso aqui na terceira dimensão. Eu sei que divinamente, que espiritualmente, que essencialmente eu sou um. Mas estagiando aqui na terceira dimensão, eu esqueci muito das minhas possibilidades divinas e passei a agir como personalidade à parte, uma persona, uma máscara, repleto de dificuldades. As minhas potencialidades ainda não consigo desenvolver todas, porque eu estou, de certa forma, literalmente dividido. Então, o que o Senhor vai fazer? Ele vai dar todos os seus bens, isso é, a sua totalidade, a sua unidade, para o servo bom. Para o servo mau, vai ser cortado ao meio, vai permanecer em dualidade. Ele não vai ter condição de fazer parte daquilo que a Bíblia chama dos justos, dos santos. Santo no sentido de espírito que já não faz mais a maldade, um espírito sadio. Não são os santos da Igreja Católica, por exemplo, não. Mas é a santidade no sentido de ser bom, de ser são, de não ser doente. Tá? As pessoas que já não têm mais nenhuma enfermidade nesse sentido
já está indo para a unidade. E, portanto, ele vai ficar na roda da dualidade, isto é, reencarnando diversas vezes num processo de choro e ranger de dentes, convivendo com seus afins, aqueles mesmos que não conseguiram fazer a mudança dentro dele, trazer a unidade para eles, com seus afins, os hipócritas, porque os hipócritas eles praticam a falsa bonomia. No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma coisa muito bacana que fala exatamente sobre isso. A pessoa, por exemplo, na nossa sociedade, que de civilizado, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a única coisa que ele tem de civilizado é o verniz de civilização. Mas que e é um verniz finíssimo, quando esse verniz ele é rompido, lá no verso do Espiritismo fala isso, quando ele é rompido, aparece no fundo o latão que o envolve. Então, ele pratica a falsa bonomia. Aquele brilho que ele tem é falso, não é dele, é apenas um revestimento. Esse, então, é o terceiro mal, que ainda não conseguiu praticar a unidade, porque a unidade seria, olha, o Senhor me deixou, Deus me colocou nessa família, nesse conjunto, né, para praticar o bem, então eu tenho que fazer o bem de todos, eu tenho que pensar em todos. E a gente acha que isso é difícil. Por isso que a nossa política é ainda muito complicada, porque, do ponto de vista grego, a política seria o processo perfeito que conduziria o homem à felicidade, segundo Aristóteles. Seria o bem para todos. Não é o bem para alguns. Mas, claro, nem na própria Grécia isso aconteceu, não é uma democracia. Nesse sentido, nem lá aconteceu. Mas, então, a democracia seria, na verdade, um processo de gerenciamento de uma nação, onde o Estado de Direito seria fundamental para todos, a sobrevivência para todos, habitação para todos, saúde para todos, educação de qualidade para todos, porque todos somos irmãos. Aí vem, depois eles entorpeceram o sentido de democracia e de política, vamos dizer assim, para o privilégio de alguns. No lugar, por exemplo, de democracia, instalou-se a plutocracia, que é o governo dos ricos, daqueles que mandam, daqueles que têm mais poder e mais dinheiro. Aí, nesse ponto, o Maquiavel estaria mais correto do que Aristóteles, quando ele disse na obra O Príncipe. Ele fala que a política é má em si mesma, porque nós estamos na dualidade. Mas ainda nós estamos desenvolvendo um processo de encontrar o bom e o belo para todos. É isso que nós vamos encontrar, provavelmente na Terra renovada. Terra renovada, né, gente, não é que eu falei várias vezes, não é que a Terra vai romper, vai acabar tudo, não. Mas a vibração é que vai mudar. Nós temos que consertar esse planeta. Por isso, Jesus disse: os mansos herdarão a terra. E aqueles que não são mansos, isto é, são bravios, que ainda não se domesticaram no amor divino, né? Porque se eu tenho um dono, é porque eu fui domesticado de casa. Aí eu preciso, então, ser domesticado no amor divino. O meu dono precisa ser o amor que já habita em mim. É ele que vai mandar em mim. Ele que vai me conduzir. Então, não haverá mais falsa bonomia nesse sentido. Tá bom?
O bom servo só faz os desejos e a vontade do seu senhor. O mau servo faz o que lhe apraz. O primeiro, o bom servo, faz, trabalha para cumprir os seus deveres. O segundo, pelo vil interesse de satisfazer os seus desejos bastardos. Os servos bons trabalham sem cessar, pois sabem que o trabalhador da última hora não é o que chega por último, mas sim o que trabalha até a última hora. Essa parábola é perfeita. Quando o moço sai lá para angariar empregados para a sua messe, ele chega às 6 horas da manhã a chamar alguns, chega 9 horas, a cada 3 horas chega lá. 9 horas da manhã, chama mais, meio-dia, chama mais. Quando ele chega às 5 horas da tarde, na 10ª hora, porque 6 horas estava o expediente, ele chegou lá e falou, mas vocês estão aqui até agora? Porque é uma praça, né? Era uma ágora em que os trabalhadores se reuniam e ficavam ali esperando, tipo ponto de táxi, esperando as pessoas chegarem ali para buscarem o seu trabalho, né? Aí o moço falou, mas vocês estão aqui até agora? Ninguém nos assalariou, Senhor. Ele falou assim, então venha para a minha messe, eu pagarei vocês que for justo. Eles trabalharam de 5 às 6. Mas eles estavam dispostos desde as 6 da manhã, aguardando o serviço chegar. E o que diz o André Luiz? Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Eles não desistiram, eles ficaram aguardando. Só que a 1 hora que eles trabalharam, já que estavam tão ávidos por trabalhar nesse sentido, isso nós estamos falando agora intimamente. Quando eu trabalho na minha própria reforma, eu não perco tempo. Eu fico ali, por isso que é vigiar. Eu fico ali vigiando, porque quem vigia não pode dormir. Senão, não tem jeito, não é assim? Por isso que os espíritos superiores não dormem. Eles trabalham incessantemente por nós. E para eles também, porque o trabalho não lhes é pesado. O nosso trabalho ainda é muito pesado. Nós ainda herdamos a ideia de que comerás o pão com o suor do teu rosto. Isso vai acabar no mundo de regeneração. Tá certo? Onde é que eu parei aqui? Ó? Não é aquele que chegou por último, mas sim que trabalha até a última hora. Eles trabalham de 5 a 6. E não poupa esforços para que todos os bens que lhe foram concedidos sejam postos em ação, estejam em movimento para vencerem juntos. Essa é a ideia daquele servo fiel. Eu vou trabalhar um pouco com a minha família, ou com o meu local de trabalho. A gente sabe que a gente sabe que é difícil, porque nós estamos em dualidade, mas é que a gente precisa trabalhar a gente, porque tudo aquilo que a gente enfrentar nas relações cotidianas, com certeza é algo para a gente se melhorar. Determinadas situações até complicadas, elas têm como objetivo nos chamar a atenção para algo que a gente precisa mudar. Vamos, então, entrar hoje no nosso tema. Quantas horas, Beto? Tá bom? Então, agora, tudo... Hã? Tá bom. O autoconhecimento e a doutrina espírita, eu mudei para esse amarelão aí, transição final dos tempos, a vinda do Filho do Homem. É mais um trecho de Mateus, né, que a gente vai pegar. Lógico, continuando, quando eu disse para vocês que eu estou pegando, não seguindo os versículos assim, literalmente, mas pegando juntando com os outros, porque a gente já conhece onde é que alguma coisa fala de algum, então a gente junta um versículo com outro, de outras versões, para enriquecer o estudo, tá certo? Então, a vinda do Filho do Homem.
Gente, tudo que nós falamos até agora, do Evangelho de Mateus, ou vamos melhor dizendo, do sermão profético de Jesus, que foi narrado por Mateus, por Lucas e por Marcos. Nós estamos estudando assim um pouco mais o de Mateus, mas vez ou outra a gente pega trechos do Marcos e do Lucas, né? Falei de cortar ao meio, essa versão que está aí não tinha esse pedaço, né? Mas só que eles seriam enviados para o meio dos hipócritas e não cortado ao meio, mas Marcos registrou isso, e é fundamental para a nossa interpretação nesse sentido. Mas tudo, desde a destruição do templo até agora, no nosso estudo, significa a vinda do Filho do Homem. Então, a gente vai ter que começar a compreender o que é o Filho do Homem. O que aconteceu durante séculos e até hoje? As pessoas acham que grande parte dos cristãos, e parece-me que de outros credos também, não só que são alguns de outros credos religiosos também, eles esperam sempre a vinda de um Messias. O povo judeu, em especial, né, que foram descendentes do povo hebreu, né, os judeus, eles, alguns acreditavam em Jesus como um mestre divino, como filho de Deus, chamados judeus messiânicos, e aqueles judeus que não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Por quê? Nós temos lá duas passagens do profeta Isaías que fala que Jesus, a primeira é o que nós que a maioria do pessoal aceita, que uma virgem, ou uma donzela, melhor dizendo, uma donzela conceberá e dará um filho que se chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O pessoal aceita isso, né? Os judeus messiânicos, por exemplo, aceitam isso com tranquilidade, que Jesus, filho de Maria e José, é o Filho de Deus. Outros não aceitam, porque eles acham que Jesus não viria submisso aos ditames romanos. Jesus viria como um rei, porque outra profecia de Isaías diz que Jesus, então, viria no seu trono, viria como Senhor. E muita gente, então, os cristãos, talvez mesmo na doutrina espírita, tem muita gente que ainda espera que esse final dos tempos seja a segunda vinda de Jesus. A vinda do Filho do Homem, então, para muitas pessoas do segmento religioso cristão, fala que é a segunda vinda do Cristo. Porque também, quando Jesus reuniu os 500 da Galileia e subiu aos céus na presença de todos, os anjos desceram e desceram-se perto, disseram: homens da Galileia, este homem que vocês estão vendo subir aos céus voltará da mesma forma que vocês o viram subir. Daí a ideia de que Jesus volta nas nuvens, deslizando nos céus entre nuvens de 1000 megatons. É como canta Raul Seixas. Então fica todo mundo esperando. E mais ainda, havia uma crença muito grande de que Jesus voltaria no final do século.
final do século I, vamos dizer assim. E muitas pessoas, então, acabaram como que perdendo a fé, porque os discípulos foram desencarnando tudo. Desculpa, os apóstolos foram desencarnando todos. O João Evangelista foi o último que ficou, já com 100 anos de idade, por exemplo. E o João Batista, que é primo de Jesus, que é o precursor da vida do Cristo, ele diz: arrependei-vos porque está próximo. Todo mundo, então, achou que Jesus voltaria. Uma outra passagem bíblica muito interessante é que quando Jesus falou para os seus apóstolos sobre o gênero de morte de cada um deles, falou: Pedro, eles vão te levar para um lugar que você não quer ir. Né? Falou para todos como é que cada um ia desencarnar em nome dele. Mas não falou de João. Aí Pedro pergunta assim: Senhor, mas e o João? O que será dele? Jesus responde, tipo assim, eu não estou lembrando a passagem direitinho, mas o que você tem com isso, caso eu queira que ele fique até a minha volta? E João, então, foi o último a desencarnar na ilha de Patmos. Mesmo o pessoal tentando cozinhar vivo João Evangelista, né? Ele saiu de lá, só sacudiu a poeira e não desencarnou. O pessoal mandou para gente, esse cara é muito, muito doido, né? Porque um dos gêneros de morte que tinha, além da crucificação e outros, era cozinhar a pessoa viva. O pessoal era muito carinhoso, né, na época. Então, cozinhava a pessoa. E João, por exemplo, quando eles viraram um tacho de azeite fervente, João estava lá. Né? Isso, inclusive, é narrado no livro Francisco de Assis, né? do Miramês. É um fenômeno que depois pode ser trabalhado e entendido. Né? Algumas pessoas que receberam a psicografia falaram mandaram perguntar para o Miramês, o João Nunes Maia. Aí o Miramês levou o João Nunes Maia para ver a cena. Ele não soube como responder, mas ele falou: gente, eu vi. É um processo que a gente pode ser uma grande couraça perispirítica, blindada, ser muito fácil para a espiritualidade, um processo mediúnico, que aquilo podia esquentar o tanto que fosse, que ele ficava ali tranquilo, totalmente protegido, como um grande útero de proteção que ele tinha, porque ele precisava ainda trazer o, o final do Apocalipse, desculpa, o final do Evangelho, né, que é o Apocalipse, o coroamento disso tudo. Então, a vinda do Filho do Homem, todo mundo achou que era a segunda vinda de Jesus Cristo, e que na segunda vinda de Jesus Cristo todos os mortos iriam ressuscitar. Todos aqueles que morreram pela fé, como diz a própria igreja, porque também está escrito na Bíblia, todos aqueles que morreram pela fé ressurgirão no último dia. Hoje, então, nós estamos compreendendo, a doutrina espírita não fala sobre isso assim claramente. Não. Jesus não precisa voltar encarnado, descer de novo aqui, porque, na verdade, ele nunca foi. Ele disse: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Isso não é qualquer coisa. Mas ele tinha que se afastar para deixar os trabalhadores que ele preparou para levar todos aqueles conhecimentos do mundo afora. Então, do apostolado de Jesus vieram os discípulos. E nós outros, hoje, no mundo inteiro, ou
No mundo inteiro tem, não quer dizer que seja a maior religião, não é isso, né? Não é a maior, né? Não é a única nem a maior religião aqui da Terra, né? Mas já faz já é uma boa parte da própria população, né? Mas tudo aquilo que Jesus preparou, os discípulos falaram, gente, vocês vão ter que vigiar, vocês vão ter que ser muito fortes, porque a mudança que vocês terão que fazer em vocês para servir de testemunho não é fácil. E Jesus chegou até a ser claro, ó, gente, ó, não vai ser fácil, não. A caminhada de vocês vai ser fácil que não. Eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. Mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Tá a chave, então. Jesus venceu o mundo íntimo, não o mundo fenomênico. Ele tinha vencido ele mesmo há muitos e muitos séculos. Porque a evolução do Cristo, a evolução de Jesus, segundo Emmanuel, se perde na poeira dos sóis. Né? Então, essa vinda do Filho do Homem, até hoje muitas pessoas cantam em prosa e verso que Jesus está voltando. Outra coisa interessante também é que está no livro Jesus Voltando, para depois uma outra referência para quem quiser ler. No Miramês também acho que é o Miramês do Shaolin. Eu acho que é no Miramês. Jesus voltando, aí, porque Jesus volta a todo momento. A hora que eu quiser, Jesus volta para mim. Jesus volta para o Antônio, para a Maria, para o Geraldo, para todo mundo. Basta a gente se sintonizar. Porque ele não vai deixar nenhum de nós, não. Ele, sim, é um servo de Deus, o bom servo de Deus, que cuida amorosamente de cada um dos filhos da terra. Alimenta, acalenta, dá segurança, dá apoio. Esse, sim, é o Filho do Homem. Mas acontece que, no viés do autoconhecimento, e a gente vai lendo, às vezes, na própria Bíblia mesmo, a gente vai achar sinais claros de que cada um de nós é filho do homem. Jesus é filho do homem? Sim. O Adeus é filho do homem? Sim. Em essência. Por isso que a gente precisa aproveitar o final dos tempos para fazer a grande transformação. O homem velho, vamos dizer assim, com toda a sua experiência multimilenar, transformando hoje em filho do homem. Tá bom? E filho do homem significa aquele que é herdeiro de si. Enquanto que o filho da mulher, a gente faz essa, porque é evangélico também, né? O texto. O filho da mulher, nós já falamos outras vezes, mas só para frisar, o filho da mulher significa aquele espírito que precisa ainda nascer do útero, entrar na água, entrar no líquido amniótico, para renascer na roda das encarnações. O filho do homem é aquele que não precisa mais reencarnar. Eles aceitam o processo de reencarnação para um processo de missão. Mas eles não precisam mais. Foi isso que Jesus falou, e que deixa muita gente confusa, que ele fala assim, dos nascidos de mulher, ninguém é superior a João Batista. Mas no reino dos céus, o menor lá é maior que João Batista. Veja bem. Aí fica a pergunta, mas João Batista era superior a Jesus, que também nasceu de mulher? Aí vem aquela ideia de que Jesus não nasceu.
ele apareceu como um agênere. Existe essa ideia, né? Que a maioria dos estudiosos da Bíblia não concordam com ela, que Jesus realmente nasceu como um processo natural. Ele quis pertencer a uma parentela carnal para vivenciar tudo aquilo que fosse possível no processo de redenção da humanidade, porque ele não precisava mais redimir de nada. Ele veio como testemunho, como exemplo. Esse também é um estudo muito bom que a gente pode fazer. Existem passagens bíblicas que tanto corrobora um corpo fluido, aliás, é assim que é chamado, outros que, que, que corroboram a ideia de que Jesus nasceu de Maria. Tá certo? Esse é o preâmbulo que a gente precisa fazer, porque daqui para frente nós vamos falar mais da vida do Filho do Homem. E esse Filho do Homem é interessante também, é muita coisa que tem para falar. Mas o mais importante do Filho do Homem é o processo da renovação. O homem herdeiro de si, herdeiro do próprio Espírito. Como diz o livro de Espíritos, toda experiência que o Espírito tem é patrimônio inalienável dele. Tudo que nós já tivemos constitui o nosso arcabouço espiritual, a nossa experiência, as experiências ótimas e as experiências menos felizes, tudo aquele patrimônio. Mas, como diz Pedro, o amor é que cobre a multidão dos nossos pecados. E o Filho do Homem vem exatamente para vivenciar esse amor. O amor de Deus. O amor ágape dos gregos. Esse amor incondicional. Um amor que liberta, não um amor que aprisiona. Um amor que faz viver, não um amor que sufoca e mata. Longe disso. Vamos ver, então? Então, a vinda do Filho do Homem no final dos tempos. Olha que legal. Em Mateus 14, nesse mesmo trecho que nós estamos estudando, 24, 14, olha que ele falou, gente, eu não sei quando é que vai acontecer isso tudo. O dia não sei. Mas vamos prestar atenção? Vão vigiar? Porque esse negócio vai chegar de uma hora para outra. Você tem que ter cuidado. Então, mais um sinal interessante. Você falou da figueira, da vigilância em relação aos maus e os bons servos, e falou isso aqui fundamental. Olha, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Pronto. Só vai existir o fim para aqueles espíritos que internalizarem o amor do Evangelho. Só vai ter fim quando o Evangelho fizer parte total da essência da personalidade, porque o Espírito já sabe disso. Aí o fim. Ninguém sabe quando, mas tem esse sinal. O Evangelho, então, vai ser pregado a todas as nações. Aí, isso aqui a gente precisa também entender. Eu trouxe alguns exemplos, depois a gente pode até procurar outros mais, mas só para a gente começar a compreender. Primeiro, todo mundo, em outras versões de outros tradutores, lá está escrito direitinho assim, todo mundo conhecido na época. Essa do Mateus está escrito todo mundo. Veja bem, gente,
Aqui cabe também uma reflexão bem interessante. O Evangelho, aí eu escrevi embaixo, ele é boa nova. O Evangelho vai ser pregado em todo mundo. Beleza? Mas pergunta: todo mundo é cristão? Não. Tem uma série de outras religiões, tem uma série de pessoas que não têm religião nenhuma. Tem os gnósticos, os agnósticos, os ateus. Como é que ficariam essas pessoas? Eu não acabei de dizer que todo mundo é filho de Deus? Olha, o evangelho, então, vai ser pregado a todas as pessoas do mundo. Aí fica uma pergunta interessante. Olha como é que o entendimento complicado, vamos dizer assim, dessa passagem levou uma série de brigas religiosas. Porque é como se a gente que eu digo os cristãos, fossem impor a religião cristã em todo mundo. E isso é um grande engano. Porque evangelho não é cristão, vou dizer isso, porque Jesus falou. A doutrina que vos trago não é minha, não é cristã, mas ela é do Pai que me enviou. Jesus fala isso claramente. O que eu estou trazendo para vocês não é algo cristão, não. É o amor de Deus, do Criador Supremo, da inteligência suprema, para todo mundo. Agora nós vamos chegar lá nos budistas e falar o seguinte: Buda não sabia nada, não. Quem sabia é Jesus Cristo? Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Claro que não, porque Buda também trouxe a boa nova. Lao Tse trouxe a boa nova. Confúcio trouxe a boa nova. Krishna trouxe a boa nova. Porque Deus, nosso Criador Supremo, é Pai de todos. E Ele manda os seus representantes em vários pontos do planeta, todos dizendo a mesmíssima coisa. A cultura é que é diferente. Por isso que eu falo brincando assim, Jesus voltando, como diz o Apocalipse, o Filho do Homem vai voltar nas nuvens e tem a musiquinha evangélica que eu gosto de cantar, né? Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Olha, está escrito isso no Apocalipse. Mas Jesus aqui é o simbolismo do amor, não é a personificação de alguém, mas sim a manifestação do amor divino em todas as raças, em todos os seres. Por que deu confusão? Então, a Igreja Católica, cujo significado é universal, católica do grego é universal, ela falou que não, todo mundo tem que ser cristão, e fez as cruzadas, aí vai atacar os muçulmanos, vai atacar todo mundo, vai atacar os hereges, vai atacar os cátaros. Foi isso que aconteceu. Hoje, por exemplo, nós temos igrejas evangélicas, né, fortes no mundo inteiro, porque eles pensam que eles precisam fazer esta conversão, é a palavra, inclusive, que eles usam, né? Tem que converter todo mundo ao cristianismo. Gente, não é isso. Todos serão convertidos por si mesmos ao amor
eterno. Essa é a vinda do Filho do Homem. Então, essa boa nova, esse evangelho, que também a palavra é grega, né, que significa boa nova, né, que a gente já trouxe. Está acabando. Então, eu falo assim, gente, porque a gente fala assim, poxa, então vem o Espiritismo, o Espiritismo vai salvar o mundo? Vai não, gente. Agora, a renovação de cada um vai. Quando o Kardec perguntou para os espíritas, foram claríssimos. Claro, são os espíritas evoluídos. Vão falar que Buda estava errado? Não existe. Lao Tse está errado? Zoroastro está errado? Não, Krishna. Vocês não, hein? Ele falou, a melhor religião que tem é aquela que fizer o maior número de homens de bem, ponto, selou. E depois vem a ideia, fora da caridade não há salvação. Quer dizer, quando eu tento convencer alguém de que o cristianismo está certo, pode anotar que eu não estou sendo caridoso. Porque são culturas diferentes. O que manda é o amor. Por isso que o Evangelho de Jesus, como a gente fala Evangelho de Jesus, mas ele mesmo que é do Pai. Então, o Evangelho é o amor praticado, ensinado, praticado, vivenciado. Por isso que é pregar. Pregar é deixar ele colado em si. Agora, como é que eu vou pregar para os outros o Evangelho de Jesus Cristo se eu não preguei para mim? Se ele não está em mim? Olha que bacana quando Jesus fala. O difícil é entender isso, né? Jesus fala assim, e esse evangelho, ide por todo mundo. Aí, perfeito. Pregai o evangelho a todas as criaturas em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Não é a palavra Espírito Santo, não. Depois foi traduzido para o Espírito Santo. Então, quando eu prego para o Adelson, para todas as minhas personalidades, a luz do amor, eu estou trazendo para todos nós. Vamos falar mais adiante nisso. Ir por todo mundo, o Adeus é um mundo, cada um de nós é um universo, e eu estou repleto de experiências felizes, menos felizes, eu preciso pregar para elas o amor de Deus com toda a sua vivacidade. Ô, gente, encerramos por hoje, né? Vamos fazer a nossa prece, então? Vamos agradecer a Deus, nosso Pai Criador, por essa reflexão de hoje. Possamos compreender que devemos pregar na nossa intimidade o amor do Pai. Possamos ser exemplos vivos desse amor, onde quer que nós estejamos. Ajuda-nos, Senhor, a iluminar as nossas experiências passadas, a todas as experiências que nós vivemos, tanto nessa vida, como em vidas passadas, em vidas paralelas, em vidas simultâneas, em toda e qualquer localidade e espaço de tempo. Que todas essas nossas parcelas possam conhecer a verdade do amor pleno e que possam caminhar conosco num processo de unidade para a volta à casa do Pai. Muita paz para todos e que a paz de Deus, nosso Pai Supremo, encha a nossa vida para sempre. Que assim seja.